porque ele quer ser um exemplo disso, ele quer levantar esta bandeira, mas ele não é um exemplo quando ele provoca adversário, quando ele humilha adversário, quando ele xinga árbitro de tudo que vem pela frente na boca dele, e nunca, inclusive, nem foi expulso por isso. Outros jogadores que têm postura parecida com a do Vinícius, Piqué, Cristiano Ronaldo, para ficar em dois jogadores brancos, por exemplo, também foram perseguidos em vários campos da Espanha por torcidas adversárias que não gostavam deles, pela postura provocativa. O Cristiano nunca deixou, ou a gente nunca naturalizou o Cristiano ser votado ou deixar de ser votado porque ele é provocador. O Piqué nunca ficou fora de uma seleção da FIFA, da UEFA, do raio que o parta, porque ele é provocador. E a gente tenta, e pessoas tentam naturalizar pra gente que o Vinícius recebeu menos votos porque ele é provocador. O próprio Dibu Martínez que você citou. E aí a gente tem que citar o Dibu, tem que citar o Rodri, que tem foto dele esganando um jogador do Liverpool. Se é o Vinícius, é uma outra coisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos estar repercutindo como a imprensa ali analisou, como eles seguiram ali repercutindo, né? Essa derrota do Vinícius na Bola de Ouro, um assunto bem polêmico, né? Muitos questionaram o real motivo do Vini ter perdido a Bola de Ouro, né? Porque ele foi claramente, não sei se pra você que vê esse vídeo, pra todo mundo, né? Mas assim, pra boa parte das pessoas ficou claro que o Vini merecia ganhar essa premiação. E acabou que ele ficou em segundo lugar, como vocês sabem, o Rodri ganhou. E rolou ali um debate ali no programa de placa, no canal do De Placa no YouTube, onde o VSR, o Vitor Sérgio Rodrigues, ele pôde dar um ponto de vista dele após o Marcelo Beckler ali tentar explicar o real motivo do Vini ter perdido, né? A gente vê que na Espanha ele é muito criticado, muitos não gostam do Vinícius pela postura dele, e o VSR teve um argumento bem interessante ali, chamou muita atenção. Após o Beckler trazer um lado, o VSR foi lá e trouxe outro, e a gente vai debater um pouco, ver como é que foi ali essa divergência de opiniões, né, de pontos de vista, na verdade, em relação a essa situação envolvendo o Vinícius Júnior. Diz aí o que você achou, de qual lado você está, você concorda com pontos de vista de um, do outro, com os dois, opine abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam, e ao longo do dia vamos voltar com muito mais informações por aqui. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. O link do canal do De Placa estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Mas aqui se considera que foi, por todo o contexto, uma vitória do Barcelona na noite de ontem. Cara, me pega um pouco o ponto é esse, assim, né? Acho que ninguém questionou o campo, se questionou o fair play. E aí me pega um pouco essa explicação. Pra encaixar a narrativa. Então, me pega um pouco porque justamente é esse carimbo que querem dar para pessoas pretas, né? Esse é o carimbo que as pessoas querem botar nesta parte da sociedade. É uma narrativa tão clara que é montada pra mim. E Beckler, eu entendo quando você pontua assim que em algum momento o Vini sim é provocador e não foi xingado, não aconteceu nada diferente no jogo e o Vini tem um tom provocador. Mas pra mim é muito claro que esse comportamento do Vini ele só começa a partir do que o Vini começou a passar na Espanha. Não sei não, Tainá. Nessa última temporada e meia. Porque na base do Flamengo ele fazia isso, né? Ele fazia chororô pra torcida do Botafogo, ele era um provocador na base do Flamengo. Mas aí a gente tá falando, eu acho, de o que acontece aqui no Brasil em alguns momentos, e não como um grande problema. Ele era pra o rival específico, não era com todas as torcidas. O Lamine Yamal deu uma piscadinha pro torcedor do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E tá tudo bem, porque eu acho que isso faz parte do processo. Eu não acho que tá tudo bem, não. Eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto. Eu pessoalmente acho que evita problema com os outros, comemora com sua torcida. O Rafinha, aliás, foi puxar o Lamine Yamal, né? Eu vi. Rafinha Acho repetiu legal, que o Carles Puyol já tinha feito antes com o Dani Alves e com o Thiago Alcântara, num 7-0 contra o Raio Vallecano, que eles foram dançar na frente da torcida do Raio. O Vinícius já humilhou adversários, né? Dentro de campo, falando: quando vocês pararem de jogar, vocês vão ter que voltar a trabalhar, vocês nunca vão ter o dinheiro que eu tenho. De mais de um clube. Isso pega mal, isso repercute por aqui. Talvez isso não chegue no Brasil, mas isso aqui pega bastante mal. Mas quando o Gavi faz o 4 pro Vini, também é uma provocação. Também, mas isso também já vem de clássicos anteriores. E aí o Gavi é diminuído como jogador porque ele faz 4 pro Vini? No meio de uma goleada? Acho que Espanha fora, o Gavi é um jogador bastante perseguido por aqui já. Porque o Gavi também tem uma postura provocadora, assim como o Gerard Piqué era. Sim,
O Piqué, em muitos campos da Espanha, e teve um momento que ele admitiu, eu adoro, eu me sinto mais energizado para jogar. Não tem nada a ver com tom de pele. Essas provocações dentro de campo e por que você não gosta de um jogador provocativo. Não. Isso não tem a ver com tom de pele. Não, mas para mim são duas discussões diferentes. Não, eu acho que uma discussão tem a ver com a outra. Esse é o meu ponto. O Vinícius só passa a ter esse tom mais provocador do jeito que ele passou a ter, e não só pra mim mais provocador, mas mais combativo no campo, com arbitragem, com adversários, depois do que ele passa a sofrer. Talvez até como um mecanismo de proteção, né? Como mecanismo de proteção. Sendo que resposta, né? de colegas de profissão e de árbitros, ele nunca sofreu, tá? Ele nunca sofreu nenhuma atitude racista de um adversário ou de um árbitro. Assim, ele desrespeita muitas vezes dessas pessoas que nunca desrespeitaram ele dessa forma. Acho que depende, né, Beckler? Acho que depende, assim, se você tá vendo que uma parte da torcida tá te xingando com xingamentos racistas e o árbitro não faz nada, o árbitro não tá te xingando junto com o torcedor, mas ele não tá tomando nenhuma decisão, nenhuma iniciativa. Se isso acontecer assim. Se isso acontecer em um determinado jogo e o árbitro não fizer assim, eu não sei se isso acontece em todos os jogos. Não acho que acontece em todos os jogos, mas é por isso que eu tô pontuando. Eu acho que o comportamento dele, ele começou de lá e ele aumenta. E aí eu tô com você, eu acho que tem jogos que nada disso acontece e que o Vinícius tem o tom combativo e provocador. Acho que sim. Só pra deixar claro. Assim, só para deixar claro, antes que pela milésima vez que eu toque neste ponto, porque eu acho que ninguém mais toca, eu não seja tratado como racista e passador de pano. Óbvio. Eu acho que a luta antirracista do Vinícius é a melhor coisa que aconteceu no futebol há muito tempo. Eu acho que a Espanha precisa de uma lei chamada Lei Vini Júnior, porque este brasileiro está mudando esse país. Está fazendo as pessoas discutirem, está fazendo as pessoas acordarem, está fazendo as pessoas perceberem que eram racistas sem saber. Um processo que no Brasil talvez a gente tenha começado um pouco antes, porque temos mais pretos no Brasil e ainda bem que essas pessoas passaram a ter mais voz. Um pouco, mas nem tão antes, né? Nem tão antes, mas antes o suficiente. Assim, 10 anos antes, talvez seja o suficiente para a gente estar 10 anos à frente deles. A primeira eu acho que isso que o Vinícius a primeira faz... lei que criminalizou o racismo, se eu não me engano, é de 1989. Então já tem um tempinho. Se eu não me engano, é a Lei Caó. Não, então, mas eu acho que mas eu acho que a gente... 1989. Então... Não, tudo bem, mas eu acho que a gente tá... Assim, eu tô pontuando aqui o olhar da sociedade mesmo. A briga mesmo, que começou a briga entre aspas, né? Todo mundo defendendo. Isso começou a ser debatido em 89. Sim. Então, mas só antes do Beckler completar rapidinho, mas entre uma lei ser promulgada e a sociedade passar a cumpri-la, até porque aqui no Brasil a gente tem muita cultura da lei que pega e a lei que não pega, né? E assim, eu não preciso ir muito longe, né, gente? O caso Aranha, que acontece no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, é ali que se muda uma música que existia na torcida do Grêmio, que cantava Chora Macaco Imundo. Então, tudo bem, o assunto começou a ser debatido lá atrás, mas efetivamente a gente está vendo muito mais coisa agora, né? Desculpa, Beckler. Assim, eu também cresci em estádio de futebol nos anos 90. E eu fui educado pela sociedade de estádio que é normal falar essas coisas no estádio. As últimas vezes que eu fui em estádios no Brasil, eu já vi que não é normal, ainda bem. E aqui na Espanha não se pode mesmo ter cânticos e essas coisas e tal. Não existe o crime tipificado de racista, mas assim o crime de ódio, né? E são os mesmos esporádicos toda vez, né? Assim, são os 4 tontos, mas 4 tontos em cada estádio, em cada jogo, então, é uma coisa generalizada. Só para ficar claro, eu não concordo com, assim, a luta racial do Vinícius é a coisa mais importante da Espanha nos últimos tempos, especialmente com o futebol. E outra coisa por isso que eu acho que ele é uma figura muito complexa e controversa, porque ele quer ser um exemplo disso, ele quer levantar esta bandeira, mas ele não é um exemplo quando ele provoca adversário, quando ele humilha adversário, quando ele xinga árbitro de tudo que vem pela frente na boca dele, e nunca, inclusive, nem foi expulso por isso. Outros jogadores que têm postura parecida com a do Vinícius, Piqué, Cristiano Ronaldo, para ficar em 2 jogadores brancos, por exemplo, também foram perseguidos em vários campos da Espanha por torcidas adversárias que não gostavam deles pela postura provocativa que eles tinham. Piqué e Cristiano Ronaldo eram provocadores e eram odiados Espanha fora. O Piqué ainda por uma questão política, social, Catalunha e Espanha, o Cristiano Ronaldo, evidentemente que não. Então, que na Espanha não se goste de postura provocativa de jogadores que tenham esse tipo de atitude com rivais e com árbitros e com torcidas adversárias, não é algo exclusivo ao Vinícius. E por isso que eu acho que não deve estar sempre linkado ao tom de pele dele.
porque isso aconteceu e acontece hoje. O Gavi é um jogador que, como é muito intenso, faz muitas faltas, reclama muito. Em vários campos da Espanha, o Gavi já é vaiado por essa postura que ele tem. E já pedem mais cartões, e já pedem que esse menino tem que ser expulso, que alguém tem que segurar esse menino. E não tem a ver com tom de pele. Então eu acho que nem sempre a questão racial do Vinícius, que é tão bonita, importante, nobre, que tinha que ser o nome de uma lei aqui, ela deve ser levada em consideração. E no caso de que o Vinícius gere controvérsia e que eu acho que ele tenha tido menos votos do que ele poderia ter pela temporada brilhante que ele fez, e para mim ele tinha que ter ganhado, para mim não tinha discussão. Eu estava muito curioso ontem até ao meio-dia daqui para saber quem seria o segundo. Eu não tinha nenhuma dúvida há muito tempo que ele era o primeiro, mas quando 100 jornalistas mundo afora escolhem um em vez do outro e dentro de campo é muito difícil de justificar, eu acho que talvez no Brasil a gente tenha uma visão diferente do resto do mundo. Pode ser que a nossa esteja certa, mas que o resto do mundo está enxergando o Vinícius de uma forma diferente do que nós no Brasil enxergamos, é a lição que eu tiro de ontem. A lição, não sei se é a lição, porque eu não sei se eu aprendi alguma coisa, mas é a conclusão que eu tiro de ontem. Mas ô Beckler, eu acho que eu concordo com tudo que você falou até agora, nessa análise que você fez. Tem um ponto. O Cristiano nunca deixou, ou a gente nunca naturalizou o Cristiano ser votado ou deixar de ser votado porque ele é provocador. O Piqué nunca ficou fora de uma seleção da FIFA, da UEFA, do raio que o parta, porque ele é provocador. E a gente tenta, e pessoas tentam naturalizar pra gente que o Vinícius recebeu menos votos porque ele é provocador. O próprio Dibu Martínez, que você citou. E aí a gente tem que citar o Dibu, tem que citar o Rodri, que tem foto dele esganando um jogador do Liverpool. Se é o Vinícius, é uma outra coisa. Então, ao você traçar esse paralelo que você traçou, excepcionalmente bem traçado, como tudo que você faz é sempre excepcional. A gente nunca se pegou falando, realmente, o Cristiano é provocador, ele ganhou menos votos. E com o Vinícius, a gente tem ouvido essa situação natural. E aí é associar a cor da pele, acaba e não a esmo. Se o Vinícius nunca tivesse sofrido um caso de racismo, a gente não traria isso. Mas quando a gente associa os seguidos casos de racismo e a cor da pele, e as pessoas naturalizando, de novo, pra mim é você querer encaixar uma narrativa. Já que ele provoca, tá explicado por que ele teve menos votos. Até porque não há elementos de campo pra que ele tenha menos votos que o outro. Mas o Dibu é que ele é uma figura, e o Piqué, e o Cristiano? O Cristiano já deixou de ser votado porque ele provoca? Assim, acho que isso é uma coisa difícil de encaixar. Aqui falavam que sim, tá, Vitor? Assim, aqui por muito tempo falavam que preferiam o Messi ao Cristiano pela postura externa de um e de outro. O Messi nunca falava sobre nada, o Messi estava sempre quieto, o Cristiano era mais afrontivo, falava não só essas provocações de campo, mas também entrevistas e tal, e que isso prejudicava muitas vezes o Cristiano. Eu acho que isso é um argumento bastante válido, sim. É o tal do preto calado é o preto que serve, né? É isso. A partir do momento que começa a falar na sociedade, incomoda, então a gente tem que anular esse cara, a gente tem que dar um jeito de calar esse cara de alguma forma. Sim. Olhem, por exemplo, a postura ontem do Lamine Yamal. Lamine Yamal provocou, eu não gosto, a torcida do Real Madrid depois do 3-0, o gol dele. Teve os idiotas lá que insultaram Lamine Yamal. Ele fez um post comemorando a vitória do Barcelona. O Vinícius Júnior foi quem foi defender contra a torcida dele, do estádio dele. Isso não pode, não tem lugar no futebol e tal. Ontem o Lamine Yamal ganhou o Copa em Paris e perguntaram para ele sobre os insultos do Bernabéu. O Lamine Yamal tomou o caminho que muitos tomam. E quem sou eu para julgar, porque eu não sou negro, eu nunca sofri e eu não sei o tanto que dói e o tanto que não dói. Mas o Lamine Yamal falou, eu não tenho que pensar nisso, são 4 caras, isso não tem lugar no futebol, eu tenho que pensar em comemorar com minha torcida e com meus companheiros. Porque é um caminho que o Vini não escolheu. O Vini escolheu não. Combater. Não vou aceitar nenhuma vez. É isso. Não vou aceitar nenhuma vez. E não. E talvez ele sofra as consequências disso. Só que outros, como eu falei aqui, do Piqué, do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aqui por muito tempo foi questionado, que se ele não tivesse esse tipo de atitude, ele teria mais bolas de ouro. O Piqué nunca foi tão reconhecido como o Sérgio Ramos, por exemplo. Eu até acho que é mais por conta de Catalunha e a Espanha. Nossa, como se o Sérgio Ramos também fosse um exemplo, né? Exatamente. Realmente, Não, mas aqui, por exemplo, quando complicado. você fala do melhor zagueiro da história da Espanha, quase todos vão dizer Sérgio Ramos e não Piqué. E na Catalunha falam porque o Piqué tem essa postura que é mais política. Aqui, a do Piqué eu acho que é mais política do que uma postura de provocador. Mais política por defender cores catalãs do que a do Sérgio Ramos. Mas aqui também falam, se for olhar só bola e campo, que o Piqué deveria ser mais considerado que o Sérgio Ramos. Eu nem concordo com isso. Mas tem gente que acha isso. E que durante algum tempo, no eterno debate Messi e Cristiano, a postura do Cristiano aqui
falava-se que ele tinha menos simpatia do mundo do futebol do que o Messi. O próprio Cristiano, em alguma entrevista, deixou a entender. Quando ele fala do trio MSN, jogar e fazer. Então uma discussão ali que ficou até acalorada, né? Porque o VSR acabou dando a opinião dele ali, que foi muito contundente. Eu vi muitas pessoas falando, o VSR foi pra cima, falou mesmo, não ficou calado. Achei bem interessante o ponto do Beckler, é um ponto a se ressaltar, né? Eu acho que ele quis enfatizar ali o fato de boa parte da imprensa olhar muito pra fora do gramado. Ou seja, o fato do Vini brigar, o fato do Vini se impor, o fato do Vini não aceitar calado, foi algo que a gente pôde ver que foi evidente, que acabou prejudicando ele. Isso não significa que ele tá errado de ficar calado, pelo contrário. Se algo machuca, se algo faz com que ele perca o sono, se algo é tão grave, né, como é esse caso aí, ele tem que ir pra cima, se é algo que ele acredita, ele tá certo em relação a isso. Por outro lado, o VSR já pôde colocar o ponto ali de relação de que isso só afetou porque foi o Vini, sabe? Não afetou o Dibu, por exemplo. O Dibu, que é o goleiro provocador, até o Bruno Formiga falou um pouco sobre isso no vídeo dele. O Dibu é um goleiro provocador. Mudaram as regras do futebol por causa dele. E nem por isso o Dibu deixou de ganhar o prêmio ali de bola de ouro, no caso do melhor goleiro do ano, né? Ganhou por 2 anos seguidos. Então alguma coisa tá muito errada aí. E a gente gostaria demais de saber da opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês concordam ou não concordam com os pontos de vista dos jornalistas? Opinem abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam. E é claro, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Dessa vez notícias sobre o nosso querido Mengão, que voltará a jogar em breve contra o Internacional. Muito obrigado a todos e até logo mais. Valeu!